Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reunião da nossa catequese para adultos. Vamos iniciar com uma oração, como sempre. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor toque nossos corações, para que tudo nele comece e para ele tudo termine. Tudo que a gente fizer em nossas vidas, todas as nossas ações, tudo o que a gente mover seja em direção ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema do nosso encontro hoje é o batismo. O batismo é o sim que dizemos a Deus. Mas antes de começar esse nosso tema, vamos pedir aí a intercessão de São Tomás de Aquino com a oração dele. Criador encantador, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria escolhestes três hierarquias de anjos e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus, que criastes com tanta beleza cada parte do universo, vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio elevado, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência o raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla escuridão na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais convincente a língua das criancinhas, modelai minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a qualidade da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça cheia de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que viveis e reinais nos séculos dos séculos. Amém. O batismo é o sim que dizemos a Deus. Esse é o tema do nosso encontro de hoje e é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero começar recapitulando com vocês o que é o corpo de Cristo. Eu já falei aí, eu acho que algumas vezes para você o que é o corpo de Cristo e a partir desse encontro aqui, isso já deveria estar impresso na sua cabeça. Mas a partir desse encontro, eu quero eu quero não ter dúvidas de que todos estaremos alinhados dentro do que é o corpo de Cristo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vamos lá. Deixa eu tentar desenhar aqui nesse negócio. Cor vermelha. Vamos lá. Desenhar um boneco. Aula de artes agora. Ficou tão ruim, né? Bom, esse daqui é o corpo de Cristo, vamos supor. Esse daqui é o corpo de Cristo. E dentro do corpo de Cristo, a gente tem, aqui no corpo de Cristo, a gente tem algumas configurações, né? Todo cristão, ou seja, todo aquele que acredita em Jesus Cristo, ele tem a oportunidade de fazer parte do corpo de Cristo, o que a gente chama de corpo místico de Cristo, tá? E o que eu estou apresentando aqui para você é uma coisa completamente diferente da Eucaristia. Você já deve ter visto na missa quando o padre levanta a Eucaristia e fala assim: esse é o corpo de Cristo. Ou quando o padre vai te dar a comunhão na sua boca e fala corpo de Cristo, e você fala amém. São duas coisas totalmente diferentes. Aquele é o corpo de Cristo.
A comunhão, a hóstia que está sendo dada ali para você, que está sendo levantada ali em cima do altar, é de fato o corpo de Cristo. O que eu estou mostrando aqui para você nesse desenho é o corpo místico de Cristo. Então, isso daqui é o corpo místico, tá? Então, é um corpo que está além da esfera física, como aquela comunhão é física. Esse daqui é o corpo místico de Cristo. E o que que é o corpo místico de Cristo? Corpo místico de Cristo, vamos escrever aqui, é a igreja. Então, a igreja é o corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo é igual à igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Isso precisa estar tatuado aí na sua frente. E como que eu faço parte do corpo místico de Cristo? É só eu fazer parte da igreja? E como que eu faço parte da igreja? É só eu ir na missa? Não. Não é porque você vai à missa que você faz parte do corpo místico de Cristo. Se você vai à missa, você está fazendo parte daquela comunidade. Então, aquela comunidade que é a sua paróquia, vamos supor aqui, ó, essa é a sua paróquia. Essa é a nossa paróquia, a Rainha da Paz. Essa é a nossa paróquia, a Rainha da Paz. Essa paróquia aqui, ela é um pedaço do corpo de Cristo. Só que nem todas as pessoas que fazem parte dessa paróquia fazem parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo de Cristo, ele é composto por cristãos batizados. Então, a partir do momento que eu recebo o meu batismo, vamos supor aqui que eu sou aqui, ó. Aqui está o mundo. Vamos desenhar aqui o planeta Terra. Aqui tem as Américas, aqui tem a Europa, tem a China, Japão, etc. E tem o mundo. As pessoas que estão no mundo, as pessoas mundanas, né, os gentios, as pessoas que não fazem parte da Igreja Católica, elas não fazem parte do corpo de Cristo. E elas estão desligadas do corpo de Cristo graças ao pecado original. Então, é o pecado original que nos desconecta do corpo de Cristo. A partir do momento que nós somos batizados, nós somos reconectados ao corpo de Cristo. Por quê? Porque o batismo é a confirmação de que nós queremos fazer parte disso. Deus, ele nunca trabalha de uma forma unilateral. Ele trabalha de uma forma bilateral. O que que é unilateral? É quando só uma parte está fazendo esforço. O que que é bilateral? Quando as duas partes estão fazendo esforço dentro de um relacionamento. Imagina, é como se você estivesse namorando e só você estivesse se dedicando para aquele namoro. Vai chegar uma hora que vai encher o saco, né? Outra pessoa não tá nem aí para você. Vai chegar uma hora que você vai se afastar dessa pessoa, seja lá qual for o relacionamento, se é uma amizade, se é um namoro, entendeu? Então, as duas partes precisam estar dedicadas para que o relacionamento dê certo. E um relacionamento entre nós e Deus é a mesma coisa, é um relacionamento. As duas partes precisam estar dedicadas. Deus sempre vai estar dedicado. Deus sempre vai querer, mas é necessário que a gente também queira, que a gente se mova, que a gente faça alguma coisa. Qual foi a parte de Deus? Enviar Jesus Cristo, porque desde o pecado original, a conexão, né? Ela foi desfeita. Então, desde o pecado original, a gente não tinha mais essa conexão. A gente não se unia mais a Deus.
Todo humano que morria ia para a mansão dos mortos, como a gente já viu aí nas aulas anteriores. Deus enviou Jesus, o seu filho, para que ao morrer por nós, ele possibilitasse que tivéssemos uma chance de nos reconectar a Deus, de nos reconectar ao corpo místico. Só que para isso, a gente precisa escolher o batismo, a gente precisa escolher ser batizados. Ou seja, a gente precisa dar esse passo para nos aproximar da fé, nos aproximar de Deus. E a partir do momento que a gente dá esse passo, a gente se torna membro do corpo de Cristo. Então, o que é o corpo místico de Cristo? É a união de todos os membros batizados da Igreja Católica. Sejam aqueles que estão, e a gente coloca aqui, sejam aqueles que estão na terra, aqueles que estão no purgatório e aqueles que estão no céu. Todos esses membros, todos esses cristãos, eles são membros do corpo místico de Cristo, desde que sejam batizados. Então não tem como ser membro do corpo místico de Cristo sem ser batizado. Sendo batizado, eu posso estar na terra, vivo, eu posso estar falecido lá no purgatório, ou posso estar falecido lá no céu. É até loucura dizer isso, né? Falecido, vou estar vivendo a vida eterna. Então talvez falecido é o que eu tô hoje. É muito louco, mas aí a gente já entra no outro mundo aí mais filosofal, que não é o tema da nossa aula hoje. Mas todos os cristãos batizados que estão na terra fazem parte do corpo místico de Cristo. Todos os cristãos batizados que estão no purgatório fazem parte do corpo místico de Cristo. Todos os cristãos batizados, né, é impossível estar no céu e não ser batizado, mas todos os cristãos batizados que estão lá no céu fazem parte também do corpo místico de Cristo. Eu acho que um ponto bastante importante que nós já vimos, mas é importante repetir aqui, vou até abrir aqui um novo espaço aqui embaixo, é o conceito de céu, purgatório e inferno. Então vamos colocar aqui, ó, céu, céu, purgatório. Oh, meu Deus. Deixa eu fazer de novo esse negócio aqui. Purgatório e inferno. Essas são as minhas três possibilidades quando eu morro. Então, beleza. Morri, a morte vai me levar para alguma dessas três possibilidades. Ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Se eu vou para o céu, eu já me uno a Deus automaticamente. Se eu for para o purgatório, eu preciso passar por um processo de purificação antes de ir para o céu. E se eu for para o inferno, é inferno. Vou me unir ao. Você sabe, né? Não tem mais salvação. É morte eterna. Acontece que, quando eu vou para o purgatório, eu já estou salvo. Então, esses três destinos, eles não estão no mesmo nível. Na verdade, a gente poderia dizer que funciona dessa forma aqui. Se eu vou para o, se eu vou para o purgatório, eu já estou automaticamente garantido a entrar no céu. Quando? Aí eu já não sei. Quando eu vou entrar no céu? Eu não sei. Depende de qual é a minha pena
lá no purgatório. Depende de quais pecados eu vou precisar me purificar para entrar no céu. Lucas, mas como assim eu vou ser salvo tendo pecado? Sim, a gente vai ter manchas dos nossos pecados. Todos os pecados que foram confessados, eles deixam cicatrizes na nossa alma. E essas cicatrizes que nos fazem pecar novamente. Pensa aí naquele seu pecado de estimação, aquele pecado que você sempre comete. Vamos pegar aqui o exemplo da mentira. Vamos supor que você foi lá, se confessou esse pecado da mentira, mas depois mentiu de novo. Por quê? Porque esse é um pecado de estimação seu. Essa sua repetição desse pecado é o que te leva a cicatriz desse pecado é o que te leva a sempre cair nesse pecado novamente. Então esse pecado ele não foi totalmente curado da sua alma. Ele ainda tem uma cicatriz, e é essa cicatriz que te leva a pecar. No purgatório, você vai ser purgado. Purgatório significa purificação. Então você vai ser purificado da mancha desse pecado para que você entre no céu sem nenhum vício, totalmente puro. E é por isso que a gente precisa passar pelo purgatório antes. Só que se estamos sendo levados ao purgatório, estamos garantidos no céu. Não tem como ir para o purgatório e para o inferno. Não, isso não acontece. Ou você vai direto para o inferno, ou você vai para o purgatório, depois para o céu, ou você vai direto para o céu. Só existem esses três caminhos. Não existe outra possibilidade. É legal que dois dos três destinos são positivos para a gente. Só um dos três destinos é extremamente negativo, tá? E é por isso que o corpo de Cristo, ele é uma união dos cristãos que estão no céu, na terra e no purgatório, porque são membros que ou estão salvos ou estão batalhando para ser salvos. Todos esses membros do corpo místico de Cristo, eles se colaboram. É o que a gente vai ver mais para frente em aulas futuras, que é chamada de comunhão dos santos. É aquilo que a gente reza no creio, né? Então, a comunhão dos santos, o que que é? São os cristãos da terra, que rezam pelos cristãos do purgatório, e os cristãos do céu, que rezam pelos cristãos da terra. Então é meio que um ciclo que a gente vive. É muito legal, né? Quem está no céu, os santos que já estão lá no céu, eles intercedem por nós. E nós aqui na terra intercede pelas almas que estão no purgatório, que não pode rezar mais por elas mesmas. Você está no purgatório, você não pode rezar pela sua salvação, até porque você já está salvo. Você fica totalmente dependente da oração das pessoas que estão na terra. É por isso que é tão importante a gente rezar pelas almas que estão no purgatório. E essa colaboração de oração entre os membros do corpo místico de Cristo é o que nós chamamos de comunhão dos santos, tá? Então, beleza, o que que a gente viu até agora? A gente tem uma possibilidade de fazer parte do corpo místico de Cristo e gozar aqui da comunhão dos santos, né? Fazer proveito dessa colaboração mútua entre os membros da igreja. Só que para isso a gente precisa dizer o nosso sim. Como que a gente diz o nosso sim? Fazendo o nosso batismo. Por isso que esse é um dos dos sete sacramentos da Igreja Católica e entre os sete, um dos três mais importantes sacramentos da Igreja Católica. São sacramentos da iniciação cristã. Já anota no seu caderno. Existem sete sacramentos na Igreja Católica, como você já viu na primeira reunião dessa nossa parte. Então, se não lembra quais são sete, vai lá naquela lá e já anota aí no seu caderno para você não esquecer. Quais são as sete? Entre as sete existem três que são as mais importantes. São tão importantes, são chamadas sacramentos da iniciação cristã: batismo, Eucaristia, crisma ou confirmação. A gente também pode chamar o crisma de confirmação.
Então, batismo, Eucaristia e Crisma são os três sacramentos da iniciação cristã. Para fazer parte do corpo místico de Cristo, a gente precisa receber o primeiro sacramento, que é o sacramento do batismo. É o nosso sim que estamos dizendo para Deus. Lucas, e as crianças, os bebês que são batizados, eles não estão dizendo sim. Quem está dizendo sim são os pais deles. Mas vou falar uma coisa para você. Tem muito pai que fala assim: ah, não é melhor esperar meu filho crescer para ele escolher a fé dele? Pode ser que ele nem queira ser cristão. Pode ser que ele, sei lá, eu acho importante ele dizer o sim dele, mas vou dar alguns motivos aqui do porquê não faz sentido a gente pensar dessa forma. Primeiro, como assim pode, como assim você quer dar a possibilidade da criança, daquela pessoa que agora é uma criança, mas no futuro vai ser um adulto, escolher o que que é melhor? A gente sabe o que que é o melhor. O melhor é ele fazer parte da única religião correta que existe. E pode parecer muita pretensão falar isso, né? Como assim, única religião correta que existe? Sim, se a gente é católico, não podemos acreditar em uma coisa. Só existe uma religião correta, e é a religião católica. E é uma heresia eu ser católico e eu não acreditar que a única religião correta é a religião católica. Sabe o que é uma heresia? Que nós acreditamos em Jesus Cristo e nós acreditamos que ele fundou a Igreja Católica. Logo, nós acreditamos que a religião fundada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, é a correta. Deus é perfeito. Foi ele que criou a nossa religião. Não tem como ela não ser a religião perfeita, a religião correta. A religião perfeita é gerenciada por pessoas imperfeitas. Então não jogue a culpa das pessoas imperfeitas em cima daquilo que foi perfeitamente criado pelo próprio Deus. Óbvio que você não vai chegar para pessoas de outras religiões para tentar converter, evangelizar ou convencer elas e dizer a religião católica é a perfeita. Se essa for a questão e o tema jogado na mesa, obviamente você vai defender a sua fé. Mas isso não deve ser pauta para conversão de ninguém. Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, essa é a forma errada de abordar alguém. Não devemos chegar na mesa batendo, falando, você tem que se converter porque a religião católica é a única religião certa. Essa não é a forma certa. Tem outras formas de fazer isso acontecer. Porém, é um fato. A religião católica é a única religião correta. E se nós sabemos o que é o correto, que a gente vai dar a possibilidade do nosso filho escolher o errado. Se nós sabemos que drogas fazem mal, por que a gente vai dar a possibilidade do nosso filho dizer sim ou não às drogas? Não, a gente vai ensinar desde criança de que ele deve dizer não às drogas. A gente vai ensinar desde criança que matar é errado. Ele não tem que crescer para saber que matar é errado. Não, desde criança a gente já vai ensinar. Roubar é errado, matar é errado, consumir drogas é errado. Só que a gente vai ensinando isso gradativamente. E é muito importante que você também entenda que tão importante quanto ensinar todos esses pontos para a criança, é importante também ensinar a fé católica para as nossas crianças. E é com essa confiança que a gente batiza aquele bebê desde dos primeiros dias. Porque desde os primeiros dias eu quero que essa criança tenha o pecado original cicatrizado dentro dela. Eu quero que desde criança ela faça parte do corpo místico de Cristo. Eu quero que o meu filho, desde bebê, receba a oração dos santos como colaboração para o crescimento saudável, tanto intelectualmente quanto espiritualmente e fisicamente daquela criança. Eu não quero correr o risco. Eu estou falando ali, se eu sou um pai que digo, deixa o meu filho crescer e quando ele crescer, ele escolhe a religião dele. E se ele não crescer? E se acontecer uma fatalidade e essa criança morrer? Deus me livre, mas se acontecer, olha o quanto você foi omisso por não ter dado a possibilidade dessa criança de se batizar. A tradição católica diz que
Quem morre em pecado grave vai direto para o inferno. Então, qual é a nossa chance de ser salvo? A nossa chance de ser salvo é realizar nossa confissão, confessar nossos pecados, para ter aquele pecado, no mínimo, cicatrizado dentro da gente. Para que, se de repente, naquele momento, se a gente morrer, a gente vá para o purgatório purgar essa cicatriz, purificar esse lençol que está manchado, esse lençol branco manchado. Mas que a gente tenha pelo menos essa chance aqui de ir para o purgatório. Agora, se a gente morre em pecado mortal, ferrou. A tradição diz que é direto para o inferno. Obviamente, Jesus, nosso Deus, é extremamente misericordioso. É o nosso juiz, juiz justo, que vai usar de misericórdia na hora do nosso julgamento. Só que a gente se garantir na misericórdia de Cristo, mesmo sabendo qual o correto a ser feito, já é um grande pecado. Lembra que o relacionamento é uma relação bilateral, não pode ser uma relação unilateral? Se a gente está vivendo a vida contando só com a misericórdia de Deus, sem se preocupar com as coisas que nós sabemos que precisam ser feitas, mas não fazemos, a gente está aqui se garantindo em uma relação unilateral. Ou seja, você está se garantindo na misericórdia mesmo sabendo que precisa ser feito e não fazendo. Você percebe? Nosso Deus é um juiz justo. Apesar de ser misericordioso, é um juiz justo. E um juiz justo, ao ver essa relação unilateral, que você sabe que é unilateral, que você sabe o que precisava ter sido feito e não fez, as suas ações estão contando contra você. E aí, como a gente sabe, o inferno é uma realidade. Morrer em pecado mortal torna a realidade do inferno cada vez mais possível para a gente. E o pecado original nada mais é do que um pecado mortal. E se a gente morre sem ser batizado, estamos morrendo com pecado mortal. E se a gente sabe a importância de ser batizado, que poderia salvar a gente de um pecado mortal, e mesmo assim nunca fez nada, a gente está correndo o risco de ir para o inferno, um risco gigantesco de ir para o inferno. Mas o pior é quando uma criança morre em pecado mortal, mesmo os pais sabendo que precisariam ter batizado aquela criança. Pior ainda, mesmo os pais sendo católicos, sabendo disso, católicos batizados, não batizaram a criança. Olha o tamanho da omissão que você estaria cometendo. Então, o batismo é o sim que nós dizemos a Deus. E é o sim que nós dizemos pelos nossos filhos a Deus, enquanto eles ainda não são capazes de dizer o sim deles. E quando ele crescer, que seja. Aí sim ele pode fazer o sacramento da confirmação, o sacramento do crisma, confirmar aquele sim que os pais deu para ele quando ele ainda era um bebê. Ele vai confirmar, ele deve confirmar. Essa confirmação é a iniciação dele ainda na religião. Lembra? Os três sacramentos da iniciação cristã: batismo, Eucaristia, crisma, confirmação. Então ele vai confirmar. É por isso que a crisma só é dado depois que a pessoa já tem mais de 14 anos, ou seja, já tem consciência de que deve dar o seu sim. Já tem consciência de que realmente essa é a minha religião, eu quero seguir, essa é a minha verdade. Mas para que ela veja aquilo como verdade, para que ela não faça o crisma obrigado, né? Para que aquela criança não faça o crisma obrigatório, que é o que eu vejo muitos pais obrigando as crianças, os adolescentes a fazer, ele precisa ter tido uma catequese durante toda a infância dele. Não uma catequese de catequistas da paróquia, também, mas não só essa. A principal catequese que essa criança precisa ter passado é a catequese dos pais, durante a infância, durante a vida, levando na missa, contando a importância
vivendo oração diária em casa, ouvindo o pai e a mãe falar sobre as maravilhas de Deus. Essa é a verdadeira catequese. E é isso que vai fazer essa criança na adolescência querer dizer o sim dela. Tudo isso porque nós conhecemos a verdade e nós queremos libertar os nossos filhos por meio daquela verdade. Colocar eles dentro do corpo místico de Cristo é uma forma da gente garantir as possibilidades dessa criança ser tocada pelo próprio Deus, que é a cabeça desse corpo místico. Então, Deus, Jesus Cristo, esse é o corpo místico de Cristo, né? Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. E o que une a cabeça ao corpo que somos nós é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é essa conexão entre Jesus e o corpo místico. E é por isso que está escrito na Bíblia. São João Batista está até aqui, ó, no rodapé do da nossa apostila, aqui no nosso capítulo do batismo, página 44. Porque, na verdade, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, está escrito: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. João Batista batizava só com água. Era um batismo de convite, era um convite para a conversão. João preparava o caminho. Ele batizava com água, mas Jesus Cristo, ao fundar a sua igreja, nos deu a possibilidade de sermos batizados não só com água, mas também com o Espírito Santo. E esse batismo faz com que a gente tenha essa conexão agora com o próprio Jesus. E ao estarmos conectados, fazemos parte do corpo místico de Cristo. Todos aqueles cristãos que estão conectados nessa mesma conexão, nessa conexão do Espírito Santo, faz parte do corpo místico de Cristo. Então, essa é a importância do batismo. E é muito louco que a gente, alguma vez na vida, já deve ter sentido a vontade de impedir a morte de Jesus, né? Eu mesmo já pensei isso. Nossa, será que se eu tivesse lá no tempo de Jesus, se eu fosse um dos discípulos, eu teria lutado para não ver Jesus ir para a cruz? É muito injusto ele ir para a cruz. Essa é a maior injustiça da humanidade. Talvez essa é uma injustiça. Eu não sei se eu estou falando uma bobagem, mas eu sinto que isso é até mais grave do que foi o pecado original. Nós mandamos o próprio Deus para a cruz. Então, sim, eu já senti vontade de impedir que ele fosse crucificado. Mas quanto mais católico eu vou me tornando, quanto mais eu vou aprendendo, eu vou eu vou entendendo a importância dele ter sido crucificado, porque se não tivesse sido crucificado, o corpo místico não existiria. Eu não teria a possibilidade de me conectar a ele e de um dia fazer parte do céu, dos santos do céu. Eu não teria essa possibilidade. Essa possibilidade só é possível porque ele derramou o sangue dele para cobrir o nosso pecado original. Quer dizer, para nos dar a possibilidade de cumprir, de cobrir o pecado original. Porque para que a gente tenha esse pecado original cicatrizado, precisamos nos batizar, dizer o nosso sim. E é por isso que o batismo é o nosso sim a Deus. Porque Jesus, quando morre lá na cruz, ele não está garantindo o céu para a gente. A morte de Jesus Cristo não garante o céu para a gente. Mas perder o céu seria um grande desperdício. Eu fico até arrepiado falando nisso. A morte de Jesus não garante o céu para a gente, mas perder o céu seria um enorme desperdício. O próprio Deus derramou o sangue dele injustamente, ele não merecia aquilo. Mesmo sem merecer, ele quis derramar o próprio sangue para garantir o céu para a gente, para nos dar a possibilidade, aliás,
da gente chegar ao céu. E se mesmo ele tendo se sacrificado injustamente para nos dar a possibilidade do céu, e mesmo assim a gente não chega ao céu, que desperdício. Nossa alma é tão preciosa que o próprio Jesus pagou o preço da nossa alma com o sangue dele. A nossa alma, após a morte, ela ficava distante de Deus. Deus pagou o preço do próprio sangue para que a nossa alma pudesse se unir a Ele no céu. Deixar de ganhar o céu é um desperdício do sangue de Cristo. Então, o batismo, ele é importantíssimo. E eu quero que a próxima vez que você vê um batismo, a próxima vez que você vê alguém sendo batizado, eu quero que você olhe de uma forma diferente para esse momento. Eu quero que você abra o que eu gosto de chamar de olho espiritual. Abra o seu olhar espiritual para aquele momento. Não enxergue somente uma criança com a água caindo na cabeça dela. Enxerga o Espírito Santo descendo ali. Enxerga aquela criança sendo iluminada naquele momento. Enxerga um cordão umbilical sendo conectado ali naquele momento. Aquela alma sendo iluminada. Aquele ambiente ficando mais iluminado. Que ali está acontecendo um milagre, literalmente. Naquele momento, alguém que não estava conectado com o corpo místico de Cristo está sendo conectado. Mais uma alma que vai rezar por mim e por você, sem nem conhecer eu e você, provavelmente. Porque todas as vezes que ela rezar por uma alma do purgatório, depois que eu ou você estiver no purgatório, ela vai estar rezando por nós, sem nem conhecer a gente. Quantas pessoas eu não conheço e eu rezo por elas, quando eu rezo pelas almas do purgatório? A gente vai rezar por ela sem nem conhecer ela. Quando a gente rezar pelas pessoas do mundo, as pessoas que estão necessitando, as pessoas que estão doentes, quando a gente faz isso, a gente está rezando pelas pessoas que fazem parte do corpo místico. Então é mais uma pessoa que vai colaborar com a nossa salvação. Amém. Que todas as pessoas do mundo sejam batizadas, para que eu seja salvo e para que as mais pessoas sejam salvas, porque vão ter mais pessoas rezando em comunhão dos santos no corpo místico de Cristo. Então, esse é o dom que Jesus nos dá quando morre na cruz por nós. Essa é a importância do batismo. Esse é o sim que nós dizemos a Deus. E é por isso que a nossa religião é tão linda, tão perfeita, e não poderia ser diferente. Foi criada pelo próprio Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido para todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora cele toda essa mensagem nos nossos corações a partir desse momento. Que a gente lembre de todas essas informações, que ela seja fecundada no nosso cérebro, na nossa alma, no nosso coração, e que seja criada uma nova memória agora na nossa mente em relação a esse novo entendimento, e que ele sirva como sementes para serem lançadas no coração, nos corações das pessoas que a gente se comunicar. Pela intercessão de São Tomás de Aquino, São Bento. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.